Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o bolsista João Cláudio Elzen Barcelos, aluno do curso de Engenharia Elétrica da UFSC. Trabalhei no projeto de rede de sensores sem fio para monitoramento de perímetro com energia limitada, sob a orientação do professor Dr. Antônio Augusto Freller. A utilização de dispositivos equipados com EPOS-Multi 3, sistema embarcado que usa o Trustful Space-Time Protocol, ou TSTP, já foi validada no contexto de um prédio inteligente, no prédio do Centro Integrado de Pesquisa em Energia Solar da UFSC. Neste cenário, vários aspectos do protocolo puderam ser avaliados. Neste trabalho, buscou-se utilizar os mesmos dispositivos em um cenário diferente, uma rede de sensores sem fio para monitoramento de perímetro com uma fonte de energia limitada. Pretendia-se investigar e melhorar novos aspectos do protocolo, como meios de maximizar a eficiência energética e apresentar um novo caso de aplicação com potencial de impacto na vida cotidiana. Esse é um exemplo de uma rede de sensores sem fio. Cada um dos nodos sensores A, B e C podem estar monitorando a temperatura de uma sala, e cada um desses nodos envia as medidas ao SYNC, que armazena essas medidas numa base de dados. Tendo isso em vista, suas aplicações são amplas, podendo ser utilizadas, por exemplo, num shopping com o intuito de mensurar os fluxos de pessoas, o quão frequentadas são suas lojas e até a temperatura do estabelecimento. É possível ter o controle sobre diversos fenômenos distintos ao mesmo tempo, pois podem ser utilizados dezenas ou até centenas de nodos sensores. Foi preciso escolher uma aplicação dentre todas, e tendo em vista que uma das mais utilizadas é o monitoramento de intrusões em uma determinada região, foi decidido projetar um pequeno sistema de segurança. Além disso, buscou-se a otimização do uso de energia de cada nodo sensor, já que a fonte de energia dos nodos é limitada. Decidiu-se otimizar o seu consumo de energia via software, implementando algum método de supressão de dados. Isso porque o envio de dados é uma das tarefas que mais consomem energia em uma rede de sensores sem fio. Decidiu-se aplicar o STDBP, que é uma variação do DBP, pois se encaixa no escopo do laboratório. O DBP funciona da seguinte forma. Suponha que esses pontinhos são as medidas de temperatura durante uma certa janela de aprendizagem feitas por um nodo sensor. As médias das medidas das extremidades são utilizadas para criar um ponto A e um ponto B. Esses dois pontos são utilizados para criar um modelo linear M. Esse modelo é utilizado para predizer as próximas medidas de temperatura feitas pelo nodo sensor. Depois de calculado o modelo linear M, caso as medidas de temperatura feitas pelo nodo sensor estejam dentro de uma faixa de valores, o nodo sensor não irá enviar nenhum dado ao SYNC. Porém, caso as medidas de temperaturas feitas pelo nodo sensor comecem a sair dessa faixa de valores por um período mínimo de tempo, um novo modelo será calculado utilizando o mesmo processo já explicado anteriormente. O SDBP funciona como o DBP, porém, o modelo linear M vale não apenas para um nodo sensor, mas sim para uma região de nodos sensores. Se os dados atuais gerados por cada um dos nodos sensores A, B e C, presentes numa região R, estiverem dentro de uma faixa de valores, então nenhum dos nodos sensores dentro dessa região enviará dados ao SYNC. Os sensores escolhidos para os testes foram o HCSR04, KY038 e o piezoelétrico. Eles foram calibrados e depois disso um protótipo do nodo sensor foi construído e conectado à rede de sensores sem fio do Lixa. Os dados gerados por ele são armazenados na infraestrutura de IoT da UFSC e dashboards foram criados para apresentar esses dados em tempo real. E para testar o STDBP, foi proposto desenvolver duas redes de sensores sem fio que monitoram a temperatura da sala, uma sem nenhum método de supressão de dados usada como controle e outra com o STDBP. E para monitorar o consumo de energia de cada uma, utilizou-se o sensor INA219, capaz de medir corrente e potência. Este experimento se encontra em execução e os resultados são preliminares. Os resultados mostram que o raio de detecção de intrusos do protótipo é pequeno, pois o peso elétrico mostrou-se eficiente em detectar vibrações localizadas num raio de 1 metro, e o HCSR04 foi capaz de detectar objetos a até 4 metros de distância com precisão de 5 milímetros. O KY038 mostrou-se ineficiente na detecção de sons. Ainda existem alguns experimentos em andamento, como o do STDBP, e alguns que poderiam ser feitos para aprimorar o nodo sensor, como, por exemplo, testar outros sensores para substituir o KY038. Talvez o MAX 446 seja uma opção. Nessa bolsa de iniciação científica, aprendi sobre as diversas aplicações que as redes de sensores sem fio podem ter. Aprimorei as minhas habilidades de programação, habilidades técnicas e manuais, como, por exemplo, projetar um circuito e montá-lo, testar componentes eletrônicos, placas e sensores, e foi de extremo proveito interagir com os outros membros do laboratório, sem dizer que foi uma primeira experiência na área de pesquisa científica.